comercial, rádio profissional com direito da RT e tudo mais. Eu, então, recebo esse telefonema do Leandro Cleto, eu estava na padaria, fiz contato com a rádio, fui pra rádio. Cheguei lá, me apresentei, e aí falaram comigo, olha, tem que treinar aqui, mas aqui não paga não, tem que treinar. Eu falei, de graça? Eu falei, não posso treinar de graça não, sou pai de família, vou vir pra rádio pra treinar de graça. E aí, em uma semana, eu fiquei lá, onde eu fui aprender, fui pro estúdio, e eu fui contratado, parece que eu fui um operador, um dos contratados com um tempo mais rápido. Porque tinha gente lá que ficava lá 15 dias, um mês, treinando 0800. E qual era a garantia que você ia ser contratado? Nenhuma. Então fui contratado em junho de 2002, a Copa do Mundo, Coreia e Japão. E ali, Rodrigo, eu chegava no estúdio de madrugada, os jogos eram transmitidos ao vivo, de madrugada, e eu tinha a função de gravar as jornadas, editar os gols, e naquela época era fita, era rolo, né? Tinha um rolão, o computador estava começando ainda, gravava também, fazia um outro backup no MD, e ali quando do intervalo chamava, né? Vamos agora ao lance do gol, não sei o que. Aquilo ali a gente tinha que editar e tá pronto no cartucho para poder disparar na mesa. E detalhe, trabalhava no estúdio de madrugada, nas jornadas esportivas, Coreia, Japão, a Copa do Mundo, e fazia o meu horário de 6 a meio-dia na rádio. Lá não tinha horário, né? Saiu lá, se eu não tava na escala, você tinha que... Cara, você não quer ficar aqui não? Tem 50 querendo a sua vaga aí. Durante muitos anos eu ouvi isso lá. E as pessoas assim, morrendo de medo de sair da rádio, porque, nossa, é a rádio, não sei o quê. Eu sempre falei com o pessoal, eu falei, não vou ficar aqui a vida inteira como operador. E o mundo, né, girou aí, enfim. Mas foi um grande aprendizado. Fui contratado, fiquei na rádio até 2004 ou 2005. Já como operador de gravação, eu passei na faculdade, na Estácio de Sá, e fui fazer jornalismo. E ali eu pedi para poder estagiar de forma voluntária na rádio. Então eu trabalhava, e a rádio era o seguinte, uma semana você estava de 6 a meio-dia, na outra você estava de meio-dia a 6. Lá na Itatiaia. Justamente naquela época, para você não ter compromisso com outra emissora, você tinha que ser dedicação exclusiva ali. E trabalhando sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, enfim. E ali eu vou pra rádio, pego essa experiência, essa bagagem aí de operação. Você é da época do Piu Piu, né? O Piu Piu tava viajando de externa, cobrindo a Copa, e você na central. E eu ficava em um dos estúdios. Rodrigo Piu Piu, uma lenda. Tá lá até hoje. E eu era responsável por fazer as edições das matérias do Jornal da Itatiaia, primeira edição. Todo o conteúdo do Rádio Esportes era eu quem fazia no estúdio que eu trabalhava, juntamente com o Carlos Sevidanes. Sevidanes era o produtor, então tinha as sonoras, tinha as entrevistas, então era fita, cassete ainda. A gente colocava lá e editando tudo. Gravei o comentário de Willy Gonzer. Eu também tive. Fernando Sasso ainda estava na rádio. Emerson Romano tinha recém chegado lá na rádio também. E ali eu pude aprender muito ao lado dessas feras. O rádio hoje em dia, infelizmente, deu uma caída. O rádio foi-se o tempo de baitas profissionais. Mas e o Álvaro Damião também, que hoje é já estava na rádio. Vice-prefeito, né? Você também tem um contato muito bom com ele, né? O Damião, a gente tem um contato muito bom, graças a Deus. É um grande amigo que eu fiz aí no rádio também. Pouquíssimos, né, que a gente faz no rádio. Ô, Pretinho. E o Damião, eu me inspirei muito no Damião para fazer reportagem de campo, que depois eu fui ser repórter esportivo também. E me inspirei muito no Álvaro Damião. E, nossa, mas gravar o Willy e ver o seu Willy Gonzer, de uma educação tremenda, de uma simplicidade, sem contar na inteligência dele, ele era fora da curva. Né? Eu tive essa oportunidade também, viu, Ramon? E eu lembro que você mesmo mandou um áudio pra mim e falou assim, pede seu Willy pra gravar alguma coisa pro Geleia aí, que o Geleia é fã do seu Willy, você lembra? Verdade. Aí ele, no finalzinho da carreira dele, né, antes dele partir, ele tava na Rádio Confidência e ele já não narrava mais, né? Ele não fazia mais narrações. Ele foi ser diretor lá da rádio, na área de esportes, e foi comentar. Eu não esqueço disso, eu e você, indo pro Independência, pela primeira vez eu posso falar que eu vi vários rádios ligados na Rádio Confidência, na subida ali pra você colocava o rádio na casa, a moto na casa de alguém lá, um estacionamento de anos. Sim, verdade, Aí a gente saindo assim, você falou, tá na Inconfidência. O Emerson Rodrigues ia narrar o clássico, o Atlético Cruzeiro, e o seu Willy ia comentar. Então você vê a magnitude do Willy Gonzer pro rádio e pra torcida atleticana. E eu não posso perder nada, nosso tempo tá correndo loucamente e o Magaio fica ali doido.
Passou por essa passagem na Itatiaia, trouxe uma bagagem muito grande, estagiou como jornalista lá, acho que foi aí que você fez alguma cobertura, alguma coisa assim, quando a gente estava lá na rádio alternativa, cobertura de alguma coisa você trabalhando. E quando você estava na faculdade já, fazendo o jornalismo, passou o estágio e tudo, você se formou e aí, como é que foi esse caminho? Eu saí da Rádio Itatiaia porque eu estava perdendo prova na faculdade, eu estava no Mineirão tomando choque, Atlético e Flamengo, uma quarta-feira chuvosa, eu era operador de áudio, com muito orgulho, então eu ficava também, além do estúdio, eu dava assistência, ou era Roberto Abras ou era para Arthur Moraes, repórteres setoristas de Atlético e Cruzeiro, respectivamente. E um belo dia eu estava no Mineirão, falei, poxa, eu tô tomando choque aqui, Ferrugem. Ferrugem é o operador da Rádio Globo. Eu tinha prova Irmão do Pardal. Irmão do Pardal. Eu tinha prova na faculdade, hoje tô perdendo, tô aqui enrolando cabo, eu não vou ficar aqui, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí o Ferrugem falou, o Ferrugem falou assim, a Rádio Globo tá de olho, não sei, você não quer ir pra lá não? Eu falei, vou. Eu falei, mentira, você não sai da rádio não? Eu falei, vou sair. Aí eu saí, conversei com o seu Emanuel, tava tendo Olimpíadas em Atenas, na Grécia, e o Cláudio Carneiro falou assim, meu filho, decide se você vai ficar na rádio ou não, porque eu tenho que soltar a escala, não posso ficar dependendo de um operador só não. Se você não quer, tem 50 querendo sua vaga. Eu falei, obrigado, tchau, até a próxima. O seu Emanuel foi muito, muito bacana comigo. Falou assim, meu filho, você está tendo coragem de sair da rádio, você está estudando, quem sabe um dia você volta como jornalista, as portas estão abertas. Passou-se esse período, eu retorno à rádio como assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, de 2009 a 2012, quando então eu assumi essa responsabilidade, assessorando não só o prefeito de Santa Luzia, como todo o secretariado, e ali eu levava o prefeito e alguns secretários até a Rádio Itatiaia para dar entrevista. Como que é essa coisa de assessorar, né? Trabalhar na comunicação de uma prefeitura, a todo tempo bombardeado, né? Porque sempre que acontece um episódio com o prefeito, na maioria das vezes essas coisas acontecem mesmo. Como que é para o assessor, Ramon? Como jornalista, ter que ir ali... criar uma nota, uma lauda, ir para frente das câmeras, que muitas das vezes o próprio jornalista que vai bater, seja qualquer emissora, vai na assessoria de imprensa, e você tem que sempre... Como que é essa coisa? E você depois foi também do Mauro. Rodrigo, eu acho importante falar isso aqui, né, no espaço de vocês. Muita gente entra na faculdade de jornalismo, quer trabalhar na Rádio Itatiaia, quer apresentar o Jornal Nacional. Eu me recordo que lá em 2002, 2003 ou 2004, quando eu estava na faculdade, eu falava com o pessoal... Eu sinto falta de uma pauta, de uma área específica que é assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. A faculdade de jornalismo, ela te ensina a perguntar e dar resposta é muito difícil. E ali eu sempre com aquilo em mente, eu falei, poxa, quando eu formar, a concorrência é muito grande, mas eu quero me enveredar nessa área de assessoria de comunicação.